Boa tarde a todos os alunos, meu nome é Thiago, sou professor de artes e hoje vamos iniciar mais uma aula. O professor está representando os professores de arte, a professora Rosimeire, a professora Andréia, a professora Núbia, o professor Rodrigo e o professor Gabriel. Estamos na 8ª aula, estamos trabalhando com a apostila Ser, da disciplina Artes, e a gente está ainda no capítulo A Pintura. Então, na aula passada a gente já viu o início, que a gente falou sobre as tintas, e hoje, o tema da aula de hoje é suportes e materialidade. Ao final da aula, o professor pretende alcançar com vocês alguns objetivos. Entre eles, despertar o interesse pelas artes visuais, em especial pela pintura, assim como levá-los a compreender a técnica utilizada pelos artistas, os instrumentos, suportes e demais particularidades. Eu lembro que eu falei com vocês que as artes visuais, a linguagem visual dentro das artes, ela é composta por outras expressões além da pintura. Eu falei para vocês do cinema, falei para vocês da escultura, da fotografia, entre outras. As etapas da aula. Então a gente vai iniciar fazendo uma leitura das páginas 9 a 13 e depois vamos fazer as atividades da página 14. Combinado? Então vamos lá. Aula passada a gente falou sobre as tintas e os instrumentos. Eu lembro que eu comentei com vocês que as tintas mais utilizadas pelos estudantes eram a aquarela, o guache e o nanquim. Falei sobre as particularidades de cada tinta e depois falei sobre as tintas usadas pelos profissionais, a tinta acrílica e a tinta a óleo, que a maioria dos quadros que a gente estuda na aula são realizados com essas tintas, tá certo? Falei sobre alguns artistas e depois a gente fez uma atividade. Então, hoje, iniciando a aula de hoje, a gente vai partir dessa página, da página 9. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os suportes. O suporte na pintura nada mais é do que a materialização da própria obra de arte. O professor vai dar uma resumida no texto, vou falar alguns pontos mais importantes da página 9 e depois vou fazer uma explicação rapidinho. Então vamos lá. O nome suporte, ele consiste na superfície sobre a qual podem ser feitos desenhos, pinturas ou colagem. Os povos antigos, os gregos, faziam as pinturas sobre as paredes, empregando a técnica do afresco. Já na Idade Média, alguns artistas começaram a utilizar como suporte painéis de madeira, sobre o qual pintavam imagens religiosas. Essas pinturas eram chamadas de retábulos. São encontradas geralmente em altares das catedrais construídas no século XIV. Então, na página 9, a gente tem uma imagem de um retábulo. Também é importante falar que no século XVIII, que no Brasil, nas cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, muitos artistas locais, artistas da época, né? Um exemplo, Aleijadinho, eles utilizaram também essa forma de retábulo. Eles pintavam em madeiras e a maioria das obras que hoje a gente tem preservado ainda é com essa forma de arte. Já no Renascimento, no século XV, a tinta a óleo, que foi aquela que a gente aprendeu na aula passada, ela foi aperfeiçoada pelos artistas que passaram a empregar o quadro, composto por um pedaço de linho esticado sobre uma tela de armação de madeira. Então é a tela que a gente conhece, certo? No início do século XX, os modernistas, os artistas modernistas, eles começaram a utilizar vários outros materiais industrializados, madeira compensada, começaram a utilizar, pintar em cima de objetos. Outro tipo também de suporte tradicionalmente utilizado pelos artistas é o papel. Algumas técnicas podem ser só utilizadas e executadas sobre o papel. É o caso da aquarela e é o caso da maioria das gravuras. Os trabalhos feitos sobre papel são menos valorizados no mercado da arte. Por quê? Por causa da fragilidade e da grande dificuldade para restaurá-los. Mas isso não impede também que muitos artistas utilizam desse suporte do papel para aplicar sua arte.
Na página 10 a gente vai falar sobre a materialidade e transparência. Então, o autor vai dizer, vocês vão ler com bastante atenção, mas o autor vai dizer que durante toda a história da humanidade, história da arte, foram utilizadas diversas formas de suporte, das mais tradicionais às mais modernas. Então fala desde o início, na época mais primitiva, que foram desenhados, fazia os desenhos nas paredes das cavernas. O autor fala também que depois, na década de 60, com os artistas modernistas, eles rompem com os padrões tradicionais de arte e eles começam a fazer trabalhos tridimensionais, instalações, performance, começam a trabalhar com meios artísticos menos convencionais para a época. Na década de 80 já começa a utilizar uma técnica diferente de colagem, de fotografia. Alguns artistas começam a utilizar uma tinta a óleo com camadas mais grossas para aparecer o relevo no quadro, começa a adicionar pigmentos, parafina, gesso, areia. Alguns artistas começam a preferir criar na tela impressão de transparência, e a gente vai ter alguns exemplos, a gente tem na apostila e o professor vai colocar também na tela para vocês conhecerem, e isso vai mudando a forma de se aplicar as ideias artísticas. Então o professor vai colocar agora na tela para vocês conhecerem alguns quadros que utilizam um pouco os suportes diferentes, tá certo? Nas ideias artísticas. Então vamos dar uma olhadinha. Bom, agora a gente já conseguiu ter uma ideia geral de como os artistas, no decorrer de toda a história da arte, utilizaram suportes diferentes de acordo com o momento histórico, de acordo com o lugar, de acordo com a proposta artística. Então vamos para as atividades da página 14. Ó, o professor vai colocar para vocês se localizarem. Ó. Não sei se dá para ver direitinho por causa da luz, do reflexo. Então vamos lá, ó. Atividades, página 14. Número 1. Confira nas legendas a dimensão das obras das páginas 10 a 13. Quais delas são maiores? Então, na aula passada eu já falei para vocês que embaixo de cada quadro sempre segue o mesmo padrão. Nome da obra, nome do artista, o ano que ela foi feita, o material que foi utilizado, a dimensão do quadro, o local onde ela está exposta e a cidade. Então sempre segue esse mesmo padrão. Hoje, para a gente responder essa primeira pergunta, a gente vai ter que observar o tamanho, a dimensão dela. Então, confira nas legendas a dimensão das obras da página 10 a 13. Quais delas são maiores? Qual é a menor? Na número 2 ele está perguntando qual é a menor. Número 3. Então, bem simples essas duas. É só observar a legenda e escrever aqui o nome do quadro. Na número 3, considere as obras Nuremberg e Trigal com corvos e aponte semelhanças, A é semelhanças e B, diferenças. Então, semelhanças, o que há de parecido entre cada obra. Vocês vão observar e vão falar o que há de parecido e quais as diferenças. O professor vai colocar na tela aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês observarem. São essas duas obras. Então, vocês vão observar as semelhanças, o que há de parecido, e as diferenças, o contraste entre um e outro. Na número 4, questão número 4. Em quais trabalhos se empregou o efeito da transparência? Então, entre essas obras da página 10 a 13, vocês vão falar quais os trabalhos que utilizaram essa técnica da transparência. Também bem simples. E a número 5, a última questão é em quais obras foram usados materiais que pertencem ao próprio objeto representado. Também bem simples, tá certo? O professor queria agradecer a atenção de vocês.
Hoje, a aula de hoje é só para a gente fazer a leitura, fazer a observação das imagens e responder as questões da página 14. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Obrigado.